Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Estamos aí estudando a aula de hoje, capítulo 7 do livro de Romanos, ok? Espero que vocês estejam todos bem, todos sendo aí abençoados, cuidados, amados por Deus, e enfim, que nós possamos ter aí uma aula que venha preencher a nossa alma com a palavra de Deus, com o alimento espiritual, tanto nós precisamos em nossas vidas, ok? Então, logo de início, para não ter mais delongas aí, não estender muito o nosso tempo, gostaria de estar orando com vocês para darmos início à nossa aula de hoje, ok? Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este tempo na tua presença, mais esse tempo que nós estamos dedicando, Senhor, a aprender da tua vontade, a conhecer a tua palavra, Pai, tua palavra que vem e faz morada em nossos corações, tua palavra que vem sobre nossas vidas e nos limpa, nos purifica, Senhor, e nos dá entendimento do que é certo, do que é errado, ó Pai, e nos faz reconhecer, ó Pai, que os nossos próprios esforços nada valem, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, vendo, estudando essa aula, é pela Tua graça, é pelo Teu Santo Espírito que habita em nossas vidas e que nos direciona, Senhor, a fazer as coisas segundo a Tua vontade. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, continua conosco, Senhor, nos instruindo, nos ensinando, tirando nossas dúvidas e que nós possamos a cada dia aplicar tudo que nós estamos aprendendo de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso aí. O título da nossa aula de hoje, que é a aula número 20 desse curso de Romanos, é a luta contra o pecado, ok? Então, nós vamos começar aqui, né? E como nós já vimos aí na lição anterior do capítulo 7, nós temos aí muitas coisas, né? Nós estamos aprendendo e a gente pode aplicar isso, com certeza, e devemos aplicar isso no nosso dia a dia. Então, tudo que Paulo tem nos explicado, tudo que Paulo tem nos ensinado, nesse estudo de Romanos, nesse livro maravilhoso de Romanos, é algo que nós devemos absorver e aplicar no nosso dia a dia, né? Então, logo de início, né, eu quero fazer uma pergunta. No versículo 11, que nós estudamos a aula passada, Paulo diz que o pecado o enganou, né? Então ele vem aí colocando a lei e vem colocando o pecado, né? Paulo afirma que a lei é boa, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é algo agradável. Porém, como nós somos fracos, como nós temos a nossa natureza carnal, o pecado se aproveita disso e faz com que a lei seja algo que nos acuse, ok? Então, você, assim como Paulo escreveu, você também acha que o pecado ele é capaz realmente de enganar as pessoas? Se sim, como que ele engana, né? Como que o pecado consegue me enganar, consegue te enganar, fazendo nós, apesar de nós conhecermos a vontade de Deus, nós transgredirmos essa vontade, né? Nós irmos contra a vontade de Deus e pecarmos. Como que faz isso? Então, um autor britânico chamado Barclay, né, citando Vaughan, diz o seguinte: ele faz três afirmações sobre como nós somos enganados pelo pecado, ok? A primeira é a seguinte: somos enganados em relação à satisfação a ser encontrada no pecado, né? Então, nenhum homem jamais tomou algo proibido sem pensar que aquilo faria feliz, descobrindo depois que aquilo jamais o fez feliz, né? Então, primeira maneira que o pecado nos engana.
É dizer que nós seremos felizes cometendo aquele erro. Só que depois que a gente comete o erro, a gente se arrepende e vê que aquilo não realmente não nos fez feliz, ok? Segundo engano. Então, somos enganados em relação às desculpas que podemos dar para conseguir o proibido. Então, todo homem ou mulher pensa que pode defender-se de algo errado praticado, mas toda desculpa é inútil quando praticada na presença de Deus, né? Ou seja, Barclay aqui está afirmando que toda vez que a gente vai pecar, primeiro a gente vai pecar porque a gente fala, não, vou ter prazer nisso, né? Já o primeiro engano está aí. E o segundo é o quê? Ah, eu vou pecar, mas eu vou arrumar uma desculpa depois para poder estar justificando esse meu erro. E aí está dizendo o quê? Que nós não temos como justificar esse erro, né, esse pecado, por quê? Porque é inútil. Quando nós pecamos, nós estamos sempre na presença de Deus. E Deus está vendo tanto o nosso pecado como o nosso coração. Terceiro, somos enganados em relação à probabilidade de escaparmos das consequências do pecado. Ok? Primeira coisa aqui que nós temos que deixar bem claro é que, para quem já é convertido realmente, aqueles que são realmente ah, filhos de Deus, né? Devido à eleição, devido à graça que Deus derramou sobre nossas vidas e tem derramado a cada dia, devido à misericórdia, nós sabemos que e já aprendemos que Jesus Cristo morreu e verteu o seu sangue. Esse sangue ainda continua sendo vertido diante do Senhor para poder limpar e purificar todos os nossos pecados que nós cometemos e aqueles que nós ainda vamos cometer, ok? Então, perdão e remissão dos nossos pecados é através do sangue de Jesus Cristo, ok? Então, se eu pecar amanhã, me arrepender, eu serei perdoado. Porém, nós temos que entender o seguinte: todo pecado tem uma consequência, né? Então, isso nós não podemos esquecer e desprezar. E o pecado traz consequência, né? Uma lei da física. Toda ação traz uma reação contrária e de mesmo impacto, de mesma força, ok? Então, ninguém peca sem esperança, né? E até a certeza de que pode e vai escapar das consequências do seu pecado. Então, quando a pessoa vai pecar, primeiro ela pensa no quê? No prazer, na felicidade, no momento feliz que ela vai ter com esse pecado. Segundo, ela pensa que ela vai poder arrumar uma desculpa depois para esse erro que ela cometeu. E terceiro, ela acha que vai poder escapar das consequências que esse pecado vai trazer. Então é dessas três formas, né, e que o pecado nos engana, que nos leva a pensar e nos leva a realizar esses atos contra a vontade de Deus. Ok, pessoal? Bom, os mandamentos são justos e temos que estudá-los mais e mais para nos conscientizar do quanto os estamos transgredindo. Portanto, temos que ler o que? A Bíblia e marcar os mandamentos a serem obedecidos. Porque os mandamentos, porque a lei de Deus é boa. O problema não está na lei. Então, na aula passada, nós aprendemos aí sobre esses dois primeiros tópicos, né? A lei e o cristão, versículo 1 a 6. E o segundo tópico, o papel da lei é revelar, né? Do 7 ao 13. E hoje nós vamos estudar aí o final, né? Do capítulo 7, que tem o título como A Lei Mosaica, né? Que é a lei de Moisés, e o cristão carnal, né? Então, e ainda vive de acordo com o seu eu, de acordo com os seus próprios esforços. E isso nós estaremos lendo aí dos versículos 14 ao 25
Aí eu já quero pôr para vocês, para nós lermos aí do 14 ao 25, para nós entendermos aí o que que nós vamos estudar hoje. Então, a palavra de Deus diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, a outra lei dentro de mim está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ok, queridos? Então, esse é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Romanos 7, dos versículos 15 versículo 14 até o 25, ok? Bom, então esse texto que nós acabamos de ler aí, ele tem causado muita controvérsia entre os vários estudiosos de Romanos, né? O debate gira em torno de quem é a pessoa que Paulo aqui relata, né? Esse eu que ele tanto usa aqui. Quem é? Será que é o quê? Seria um convertido, uma pessoa convertida ou não? Será o próprio Paulo antes da sua conversão? Ou seria o próprio Paulo até depois que ele foi convertido, né? Então, provavelmente, o texto descreve uma pessoa que está tentando ser boa e santa por seus próprios esforços, podendo então ser quem? Ser eu mesmo, ser você ou ser próprio Paulo. Então, o ponto-chave aqui não é quem é essa pessoa que Paulo está citando, dando exemplo, mas é nós entendermos que ele está citando essa pessoa como sendo uma pessoa que quer ser boa, uma pessoa que quer ser santa, quer obedecer às leis de Deus, mas aonde ela está errando? Ela está tentando fazer isso pelos seus próprios esforços e não está dependendo de Deus, não está dependendo do Santo Espírito para ajudá-la a fazer isso. Gálatas 3:3 diz o seguinte: será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Então é Paulo, né, indagando a igreja em Gálatas. Falou: ó, vocês começaram muito bem, né, recebendo aí o Espírito Santo, a conversão, a transformação, e agora vocês querem tornar-se perfeitos, obedecendo toda a lei pelos seus próprios esforços? Vocês não vão conseguir. Eu creio que nesse texto, né, o apóstolo Paulo abre seu coração e nos conta de uma experiência que é, na verdade,
a essência, né? O âmago da situação humana que nós vivemos, que cada pessoa vive no dia a dia. Então, no versículo 14, nós já lemos, Paulo diz assim: a lei é espiritual. Porque o quê? Ela lida com o meu espírito, ou seja, penetra no mais profundo do meu ser. Qual é o problema então? Sendo a lei espiritual, santa e muito boa, por que não pode então santificar o homem? Né? Já que a lei ela é boa, ela é santa, é agradável, por que a lei então, a própria lei não me santifica, não me faz melhor? E aí Paulo responde: eu, contudo, não o sou, ou seja, não sou espiritual, né? Ou eu, todavia, sou carnal, e por isto não posso reagir como devo, pois ainda sou escravo do pecado, né? Então, ou seja, os prazeres da carne, aquela felicidade momentânea, aquela felicidade enganosa, ainda é meu rei, ainda é meu senhor, ok? A lei é espiritual, não só porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas porque revela a natureza e caráter de Deus. O Salmo 19, dos versículos 7 ao 10, descreve essa perfeição que é a lei de Deus. E diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. E aí, pessoal, através desses versículos do Salmo 19, a gente tem a certeza que a lei de Deus, a lei que o Espírito Santo trouxe, é perfeita e revigora a nossa alma, ok? Mas quando essa lei se trata de salvar e santificar a nós, ela não tem esse poder para fazer, ok? Romanos 3,20 diz o seguinte: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores, ok? Então, o que nós temos que entender desde o começo, quando Deus deu a lei para Moisés, né? A lei mosaica, a Torá. Temos que entender que Deus estava dando a lei para os israelitas poderem enxergar, poderem entender como Deus é santo, como Deus é bom, qual é o padrão de Deus, qual é o caráter de Deus, mas para eles entenderem que por eles mesmos eles não conseguiriam seguir todas as leis, né? Então, ou seja, através das leis, eles tinham que reconhecer o quanto eles eram pecadores, o quanto eles eram homens carnais e assim se voltar a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão constantemente, diariamente a Deus e depender de Deus ao invés de depender deles mesmos, ok? É isso que a lei trouxe. E Gálatas 3,11 diz assim: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé, por crer. Crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, crer e viver com o Espírito Santo, né? Viver a cada dia dependendo da misericórdia, do perdão, da graça e do amor de Deus. Entendendo que nós, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, nós jamais conseguiremos agradar a Deus e obedecer
todas as suas leis, apesar de ela ser santa, boa, justa e agradável, né? Então, John Stott diz o seguinte: a lei é boa, mas também é fraca. Em si, ela é santa. É, contudo, incapaz de nos tornar-nos santos. Essa importante verdade jaz por trás de toda a parte final desse capítulo 7 de Romanos que nós estamos estudando, ok? Então, quem nos torna santos não é a lei. Ela não tem esse poder. Quem nos faz ser santos é o quê? É Jesus Cristo, através da sua redenção, através da sua remissão dos nossos pecados. É Ele que nos faz ser santos e não a lei. Esta inabilidade da lei para salvar ou santificar alguém é porque ela não pode livrar alguém da carne, que é aquela natureza pecaminosa que trazemos do berço, né? Como nós já estudamos, todos somos pecadores, todos somos descendentes pela carne de Adão, o primeiro pecador. Então, nos versos 15 a 25, Paulo descreve a triste condição do cristão carnal em detalhes. Ele é um homem dividido, porque sabe o que é certo e quer fazer o que é certo, mas mesmo assim faz o errado. Então a luta entre as suas duas naturezas é muito forte, pois tem a natureza carnal, que herdou de Adão, e tem a natureza espiritual, que recebeu de Cristo após a sua conversão, após o seu novo nascimento. E é assim também conosco. Temos duas naturezas em nós, a carnal e a espiritual. Qual delas vai dominar a nossa vida? Isto é muito sério, como nós iremos estudar na próxima aula, capítulo 8 de Romanos. Bom, tanto Griffith Thomas, que é doutor em divindade, como Alva J. McLean, professor de teologia e de Bíblia do Grace Seminary nos Estados Unidos, concordam que este texto de Romanos 7, do 14 ao 25, é constituído de 3 ciclos de confissões. Então, em cada um desses ciclos, Paulo declara um fato, né, declara uma verdade, depois ele prova isso e dá uma conclusão. Então, existe um fato, a prova e a conclusão no final, e é o que nós vamos ver agora aqui, estes 3 ciclos. Cada ciclo vai começar com uma afirmação, né? No primeiro ciclo, que é o versículo 14, é sabemos. Segundo ciclo, versículo 18, sei. E versículo 21, terceiro ciclo, assim encontro, né? Então, primeiro ciclo. Qual que é a verdade aí? Qual que é o fato? Versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Ok? Então, primeira verdade é: a lei não é o problema sou eu. Tá? Então, a primeira verdade é essa: não tem nenhum problema com a lei de Deus. O problema todo está em mim. Né? Versículo 15 e 16, ele prova isso. Ele diz o seguinte, Paulo: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Ou seja, eu tenho conhecimento da lei, eu concordo que ela é boa. Por que eu concordo? Porque quando eu erro, eu faço aquilo que odeio. Eu sinto arrependimento, eu sinto ódio de mim mesmo de ter feito aquilo que não era para ter sido feito. Então mostra esse comportamento em mim, mostra que eu conheço a lei e eu sei que ela é boa, ok? E a conclusão? Não, opa, desculpa. Isto quer dizer que se o eu
que o seu eu, o meu eu, é incapaz de deter o pecado e segurá-lo para não fazer o que desaprova, mas temos que ter cuidado. Não podemos confundir esta afirmação com o que disse o famoso poeta romano Ovídio, né? Que disse o seguinte: eu vejo as melhores coisas e eu as aprovo, mas sigo as piores, né? Então Paulo está dizendo que ele não reconhecia a verdadeira natureza do que fazia quando convidado pelo pecado. Mas, diferentemente de Ovídio, ele não seguia as piores coisas. Pelo contrário, ele as odiava. Ok? Então a diferença é essa, né? Ovídio diz na sua poesia que ele seguia as piores coisas, né? Paulo não. Paulo já odiava. Ele errava sim, de vez em quando. Ou a figura que Paulo está trazendo aqui, né? O homem carnal errava sim, mas reconhecia seu erro e odiava aquilo que estava fazendo. Bom, versículo 17 é a conclusão desse fato. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim, né? Ou seja, é a minha carne, é o meu eu que faz o que é errado, mas o que eu quero é fazer o certo. Então, aqui Paulo não está agindo como algumas pessoas que dizem, né? Ah, foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Ele, Paulo, não está dando uma desculpa. Paulo está explicando que não é o seu verdadeiro eu, o eu espiritual, mas o eu carnal, do qual ele se tornou escravo e que o leva a fazer o que não quer. Note que, mesmo assim, ele permanece responsável porque se permitiu ser escravo do pecado. Então, Paulo reconhece, né, que seu eu carnal ele ainda está debaixo, né, das vontades do seu Senhor, que é o pecado. Então, ele não tem dado uma desculpa, ele reconhece, tenta fazer o que é certo. O segundo ciclo, que é do versículo 18 ao 20, praticamente é algo que já foi dito no primeiro ciclo, né? É só mais uma comprovação disso, mais uma enfatização, ok? O versículo 18 traz a seguinte verdade, parte A. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Então, Paulo já tinha dito lá no versículo 14 que o problema era ele e não era a lei. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, a minha natureza humana não tem nada de bom. Continua afirmando a mesma coisa. Então, Paulo aqui está o quê? Repetindo em substância o que já dissera lá no versículo 14. Eu sou carnal. A diferença é que aqui ele deixa claro a distinção entre o eu, quando diz em mim, e a carne. Quer esclarecer que há algo nele além do que somente a carne. Tá? Então, 18b a 19, ele diz o seguinte: pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, aqui ele repete novamente o que disse no versículo 15, né? Porém, aqui com maior detalhe, com maior clareza. A vontade de fazer o certo estava sempre presente e ao seu alcance, mas a capacidade de execução, de fazer o que é certo, era o que ele não conseguia fazer. Então ele continua escravo do pecado. Ele reconhece que ele continua escravo do pecado. Por quê? Porque ele tem que fazer o certo, não consegue, faz errado. Então a carne está sobressaindo ao espírito, contudo, ele continua sendo escravo do pecado. É aquele conflito que cada um de nós sabe tão bem, né, entre nossas ideias e a realidade do que somos verdadeiramente. O que no dia a dia das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós estamos vivendo? Será que nós estamos simplesmente idealizando que eu sou um cristão e estou vivendo isso? Ou será que eu assumo que dentro de mim há
essa verdadeira luta entre a carne e o espírito. Porque aqui, nesses versículos, Paulo está citando um cristão, um crente carnal, ou seja, alguém que se converteu, mas ainda está preso ao pecado. O seu senhor ainda é o pecado. A sua carne ainda prevalece ao seu espírito. Então a vontade da carne é mais forte que a vontade do espírito e assim se deixa fazer o que é errado, peca, ok? Então é esse homem, esse cristão carnal que Paulo está citando aqui, né? É esse homem carnal, esse cristão carnal. Por que cristão carnal? Porque ele conhece a lei, conhece a vontade de Deus, mas não consegue fazer. Né? É o que está aqui, nos versículos 18b e 19, que nós acabamos de ler aqui. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, essa característica é do crente, é do cristão carnal. Okay? Conclusão, versículo 20. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Novamente, a mesma conclusão do primeiro ciclo. O pecado é meu senhor, meu chefe, meu rei. Eu não consigo romper com o pecado, com ele. Então, novamente, Paulo não está tentando se desculpar, mas ele quer mostrar a tirania da escravidão e a miséria para quem vive dominado pela carne, né? Porque vive constantemente na luta de querer obedecer à lei de Deus que é santa, boa e agradável, mas não consegue, porque a sua carne ainda fala mais alto, porque ainda está escravo do pecado. E o terceiro e último ciclo, né, que é dos versículos 21 ao 25, o fato que Paulo apresenta é o seguinte: assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Ou seja, ele reconhece que o mal está dentro dele e que sempre está em conflito com o espírito. Em todos os três ciclos, Paulo está consciente de uma contradição moral e um conflito interior. Há um desejo de fazer o certo, porém o mal está constantemente presente em sua vida. A prova está nos versículos 22 e 23 que Paulo apresenta, né? Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, notemos que esses versículos, são bem parecidos, né, com os versículos 15, 18 e 19 que nós já lemos. Então, de um lado, o seu eu verdadeiro deleita-se na lei de Deus, seu eu espiritual, gosta, ama a lei de Deus. Enquanto do outro lado, o seu eu, né, da natureza humana, do velho homem, a carne, luta, guerreia contra a lei da sua mente dia após dia, momento após momento. Paulo está reconhecendo aqui que, como já foi dito, há no homem duas naturezas. Uma natureza deleita-se e a outra faz guerra contra a lei de Deus. O cristão está sujeito a essas duas forças que simultaneamente estão nele. Daí o estado de tensão em que vive o verdadeiro cristão. Então, Paulo está falando aqui, dando esse exemplo todo de um homem que se converteu a Cristo, um homem que é cristão, um homem que conhece as leis de Deus, o que é bom para ser feito, mas ainda não consegue, porque ainda está dominado pelo pecado, ainda não se libertou desse desejo carnal, o pecado fala mais alto. Então, para esse tipo de pessoa, o nome que damos para ela é um cristão carnal, porque
a sua carne ainda domina sobre o espírito. E a conclusão, né, dos versículos são os versículos 24 e 25. Qual é, então, a saída? Qual é a resposta para que esse homem carnal venha se tornar um homem espiritual? Como sou miserável, né? O reconhecimento de Paulo. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, em todos esses 3 ciclos que nós estudamos, a conclusão é sempre a mesma. Mas não é aqui que paramos. O final de toda esta contradição, né, entre carne e espírito e conflito é o que? É um grito de agonia e de dor. Paulo não usa as palavras quão culpado eu sou, mas usa ao contrário, miserável homem que sou. Porque o ponto central do conflito, dessa guerra entre carne e espírito, não é a culpa e condenação. Porque uma vez que nós estamos salvos em Cristo Jesus, já não temos mais condenação. Mas sim, o ponto é a força do mal, né, que está na nossa carne, e não pode ser vencida pelo esforço humano. Então é isso que nós temos que entender. O ponto principal de tudo isso que Paulo explicou para nós agora, que nós estamos lendo, é este. E nós jamais conseguiremos vencer o pecado em nossas vidas, os desejos da nossa carne, por nós mesmos, pelo nosso esforço humano, por eu tentar fazer coisas boas e provar para todo mundo que eu sou santo, que eu sou bom. Não vamos conseguir, ok? Então, como ele lida com todo esse conflito ao chegar no fundo do poço, ao encarar a realidade da sua carnalidade? Note que Paulo não diz o que eu posso fazer, mas sim quem, né? Como nós lemos, quem pode me salvar? Pois ele sabia que nada podia fazer, e então ele responde: graças a Deus por, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem pode me transformar? Quem pode me ajudar no dia a dia eu me libertar do meu eu carnal e ser o meu eu espiritual, quem vive em mim e quem domina a minha vida? Somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a grande lição desse capítulo é que não adianta pensar que podemos viver uma vida cristã e resolver nossos problemas, sejam eles grandes ou pequenos, na base do nosso esforço próprio. Não é através de uma determinação firme que iremos superar o mal, superar a carne, o pecado em nossa vida, né? Não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Não. Tudo começa nas grandes e pequenas coisas, quando de coração podemos dizer ou reconhecer: miserável homem que sou. Ou seja, quão incapaz somos nós homens para enfrentar o dia a dia, para mudar de cidade, de emprego, para ser submissa ao meu marido, ou para amar a minha esposa, ou para ser o pai que devo ser. Cada uma dessas coisas, sendo simples ou complexas, eu por mim mesmo sou incapaz de fazer o que é melhor. Então, miserável homem que sou, tenho que reconhecer isso em minha vida. Mas, graças a Deus, que através de Cristo nos libertou da lei, colocou em nós o seu Espírito Santo. E por isto vivemos na total dependência de Deus. Pois entendemos o que Jesus disse em João 15,5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós não podemos depender de nós mesmos para fazer algo bom. Temos que depender de Jesus. Estar constantemente ligados a Jesus através do Santo Espírito. Porque se não for assim, nada poderei fazer. Queridos, esta foi uma lição, né? Longa, boa, onde nós aprendemos aí que a gente tem dentro de nós nosso conflito, nossa guerra espiritual contra a carne, e isso a gente vai viver ela a vida inteira, né? Essa luta que a gente vive a cada dia, continua cada dia, mas nós temos que entender que não há vida melhor do que a vida vivida no espírito, não na carne, mas a vida vivida no espírito, a vida vivida através de orações, através do aprendizado da palavra de Deus, através da busca, através da gente reconhecer que nada somos e dependemos a cada dia totalmente do Senhor. Ok, queridos? Espero que essa lição tenha ajudado vocês, assim como ajudou a mim e tem ajudado a cada dia a minha vida, né? Muitas pessoas pegam esses versículos do 14 ao 23, mais ou menos, e falam: olha aí, tá vendo? O próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo, diz que ele sempre faz o que não quer, sempre erra, sempre peca. E às vezes usa isso como desculpa, como uma muleta para a sua própria vida, né? Para querer justificar os seus erros, justificar os seus pecados. Mas aí é onde ele tem que reconhecer que ele é um cristão carnal, que a carne ainda está prevalecendo sobre o espírito e que ele tem que deixar de ser escravo do pecado. Ele não vai conseguir fazer isso se ele não ler o que está lá nos versículos 24 e 25, né? Ele tem que reconhecer que ele é miserável, um homem miserável e que alguém tem que ajudar ele. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo em nossa vida, jamais conseguiremos deixar o pecado em nossas vidas, ok? Vamos estar orando para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais esta lição em nossas vidas, por as tuas palavras, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou. Que a cada dia realmente nós possamos reconhecer o quão somos, Senhor, homens miseráveis, o quão a nossa carne, Senhor, pecaminosa, Senhor, entra em conflito com o nosso espírito. Mas sabemos que se nós dependemos de Ti, Pai, nos fortalecemos de Ti a cada dia, na Tua palavra, Senhor, em orações, em diálogos contigo, Pai, nós venceremos essa batalha, Senhor. Só pedimos o que, Senhor? A Tua ajuda. A cada dia, Senhor, tenha misericórdia, perdão, graça sobre nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nossas vidas e nos continue, em nome de Jesus Cristo, nos livrando de todo mal. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, é isso aí. Ficamos por aqui. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço para todos e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.